Celebramos hoje o 23º domingo do tempo comum. Celebramos também o ano de falecimento de Maria Aparecida Silva Turco. Estamos rezando também pelos catequizandos e assim, celebrando o rito da entrega da Bíblia. A liturgia de hoje, ela fala sobre o sentido do julgamento, ou seja, a respeito da nossa própria conduta. Se nós queremos servir Deus, se nós queremos ter a nossa palavra movida pela ação do Espírito Santo, é necessário que deixemos nos modelar por essa palavra, porque muitas vezes, quando queremos que as coisas sejam a nossa medida, do nosso jeito, tudo passa a ser diferente, ou seja, é daí para piorar. De certo modo, Jesus nos adverte: a procura da palavra está na semeadura, ou seja, quando semeamos a palavra, quando lançamos a palavra em terra boa, aí sim dá frutos. Então pensamos a Deus o seguinte, olhando essa entrega da Bíblia, vi que as sementes lançadas: Senhor, conceda-me a graça de colher e semear as boas sementes, porque muitas vezes nós, enquanto comunidade de fé, nós vacilamos no falar, e o falar muitas vezes ele é capaz de destruir alguém. O falar é capaz de edificar. Falávamos isso agora há pouco, não é mesmo, Socorro? Então, o falar, a nossa língua, ela é como uma espada, como dizia Santo Isidoro. E se queremos usá-la como prova, como instrumento, de prodígio, não chegaremos a lugar nenhum. Agora, se usarmos a nossa palavra como uma ponte que liga um coração ao outro, como um instrumento de evangelização, sem julgar, sem ferir, aí sim seremos agraciados por Deus, pois Deus é este Deus poeta que foi lindamente recitado e cantado, rezado por ela. Então, que possamos a partir daí entender que para compreender a palavra de Deus é necessário olhar para o meu interior primeiro, e a partir desta busca dessa palavra, compreender que eu não sou absolutamente nada para julgar ninguém. Certa vez, um irmão de caminhada me disse, perto de um outro irmão: Gabriel, eu estou querendo abrir o armazém. Aí a outra pessoa que estava do lado disse assim: não faça isso não, eu já vi duas pessoas tentando fazer a mesma coisa e deu errado. E meu irmão, aquela pessoa de fé e de caminhada, desanimou. Será que porque o sonho do outro deu errado, o meu também vai dar errado? Quem foi errado nessa história? O outro amigo, que no lugar de silenciar, ele preferiu julgar, de certo modo, o passado de alguns e colocar no presente. É por isso que muitas vezes vacilamos na fé. Queremos ressuscitar coisas e lixos que não valem a pena. Você não é caminhão de lixo, você é templo do Espírito Santo. E a partir do momento que você usa essa palavra como ponte, como um exemplo de purificação, nada e ninguém pode contra você. Infelizmente, essa pessoa desistiu de abrir o armazém, porque ouviu o outro, porque ouviu os desmandos do outro, porque ouviu coisas que não são boas. Quando lançamos a semente boa, a palavra boa no coração do outro, aí sim a gente vai ver frutos, vai ver flores, como um jardim perfeito. Jesus, conceda-me a graça diante da minha conduta. A profecia de Ezequiel fala da conduta do ímpio, que possamos nos conduzir na medida do Evangelho, porque o Evangelho é o próprio Cristo que se doa
em favor de cada um de nós. E é através deste sentido de fé que a nossa comunidade, que a nossa fé vai ser movida pela ação de Deus, através do Espírito Santo, e não através do eu, daquilo que eu acho, daquilo que eu penso. É por isso que muitas pessoas entram em crise, porque estão pensando: será que o fulano de tal vai pensar de mim? Será que a pessoa vai pensar de mim? Será que eu devo sair com essa roupa? Será que eu devo fazer isso, fazer aquilo? Qual o sentido de tudo isso, sendo que a nossa vida é uma só? E na mesma medida em que julgarmos os outros, seremos medidos, seremos julgados. A conduta do ímpio, como diz o profeta Ezequiel, ela só será movida pela ação de Deus quando entendermos que para olhar para os defeitos dos outros é necessário olhar para os meus primeiro. E quando eu entender os meus próprios defeitos, aí eu vou, a partir daí, ver que não posso também olhar para o outro, no sentido de julgar. Que a nossa palavra não seja motivo de contenda e nem irritação, porque muitas vezes a nossa palavra provoca irritação, provoca ferida na vida dos outros, provoca ferida. Quantas pessoas desistem da vida matrimonial? Quantas pessoas desistem do namoro, no início do namoro? Quantas pessoas desistem de conquistar algum sonho? Já vi amigos seminaristas que saem do seminário. Então isso é em todos os âmbitos, em todos os lugares. Aonde está a nossa palavra? Será que estamos deixando-nos levar por aquilo que o outro pensa ou aquilo que Deus quer de mim? Aquilo que Deus quer de você deve ser a medida necessária para que a palavra seja um momento de reerguimento, tanto na sua vida e tanto na vida daquele que está à sua volta. Porque quem é cheio do Espírito Santo, não há espaço e nem vazio para o rancor, para a inveja, para o mal olhado, para coisas ruins. Quem é cheio do Espírito Santo não tem tempo de falar do outro. Quem é cheio do Espírito Santo é capaz de entender a sua medida e a partir daí lançar uma boa semente no coração do outro. E aí mais adiante o Salmo vai dizer: não fecheis o coração, ouvi hoje a voz de Deus. A partir do momento que a palavra é lançada em nós, a graça de Deus se concretiza como uma alegria. Portanto, a palavra de Deus é uma alegria, é como a chuva que lava, é como um fogo que arrasa ou abrasa. A tua palavra é assim, a palavra de Deus é assim, não passa por nós sem deixar um sinal. E qual o sinal que a palavra de Deus deixa para você hoje? Pense aí. Reconciliação? Perdão? Misericórdia? No silêncio do seu coração, pense aí. O que a palavra de hoje tem para você? Porque muitas vezes vivemos tão estressados na vida, a gente deixa de olhar para aquele que é capaz de nos guiar, para aquele que é capaz de entender o nosso sofrimento, porque muitas vezes o nosso coração padece com fome e sede de Deus, porque muitas vezes procuramos ouvir opiniões das pessoas, quando na verdade, eis aqui o nosso tudo. Chega de passarmos fome, chega de passarmos sede espiritual, sendo que a Eucaristia vai se fazer presente aqui no meio de nós, sendo que a palavra é lançada em nossas vidas. Então chega disso, que possamos sair daqui renovados, porque a renovação é a partir de Cristo Jesus, e a palavra se trata dele mesmo. Em seguida, mais adiante, a segunda leitura da carta de Paulo aos Romanos diz sobre a conduta de cada um. Não fiqueis devendo nada a ninguém.
Aqui a palavra de Deus adverte também aqueles que são ruins de paga. O ruim de paga, aquele que não sabe amar, aquele que fica devendo todo mundo, não somente o dinheiro, mas outras coisas que, através de si, o amor recíproco, a doação, aí que vem também as traições, aí que vem também as desavenças. Então, não fiqueis devendo nada a ninguém. Não se trata somente do valor de bens materiais. A palavra de Deus, ela se abrange no sentido que nos leva a entender que, para ser sinal da presença de Deus, eu devo, a partir daí, rezar e entender que a palavra me levará a um chamado, mesmo sendo maior do que a minha capacidade. Me levará a um chamado que me fará entender que o amor é um poema que ressoa muito bem aos nossos ouvidos. Versículo 10. O poema de Deus é o amor. A linguagem de Deus é o amor. E amar o próximo é entender que, é compreender que, através dessa palavra, eu farei cumprir aquilo que Deus quer de mim. Então, o que Deus quer de mim? Que eu me ame Deus sobre todas as coisas e o próximo como a mim mesmo. Se não fizer isso, não vale a pena comungar. Se não fizer isso, não vale a pena rezarmos e rezarmos. Quando outras pessoas que estão atrás de nós padecem do nosso perdão, padecem da nossa vontade de ser igreja, padecem da nossa vontade de dizer: eu estou contigo, eu te perdoo. E muitas vezes somos nós também que precisamos de pedir perdão. E aí, mais adiante, para finalizar, o Evangelho. Se teu irmão te pecar contra ti, vai corrigi-lo, e em particular, a sós contigo. Se ele continuar a pecar, de certo modo não o entender, ou não quiser compreender, chame uma testemunha, para que ela seja de fato o motivo. Se mesmo assim aquela pessoa se tornar ímpia, chame a igreja, apresente ela ao sacerdote, e assim ela será reconciliada. Mas se essa pessoa, mesmo diante da igreja, continuar na inquietude, então considere réu diante dos seus. Que essa palavra seja motivo para entendermos aquilo que Deus quer de nós, porque o que o Evangelho vem nos falar é sobre a ignorância. A ignorância, meu Deus, quantas pessoas têm cabeça dura de não compreender a palavra, de não compreender coisas simples talvez, mas muitas vezes não é a ignorância, muitas vezes é uma doença espiritual que abrange todo o ego da pessoa, e a partir daí ela não consegue enxergar os outros, não consegue enxergar os outros, enxerga a si próprio. Peçamos a Deus o seguinte: Senhor, crucifica o nosso ego, para que tu cresças sobre nós, nos esvazie dos nossos ideais, das nossas certezas. O homem que caminha com a certeza demais não chegará a lugar nenhum. O homem que caminha com a inquietude não chegará a lugar nenhum. O homem que quer caminhar com o seu eu, com as suas próprias certezas, sem enxergar o outro, não chegará a lugar nenhum. Então essa palavra é um puxão de orelha para mim e para todos nós. Que possamos de fato entender que essa palavra seja uma fonte de purificação, e que a partir daí Jesus, que é modelo de oração e de vida, o bom pastor, nos auxilie de fato, para que
essa palavra germine no nosso coração e brote flores, sementes, mas você não pode ser egoísta. Se você der bons frutos, doe o seu fruto para o outro, pois é a partir daí que o reino de Deus acontece. O reino de Deus acontece quando semeamos a palavra no meio de nós. Enfim, resta comigo por um instante para encerrarmos este momento da palavra. Feche os seus olhos. Senhor, nós te pedimos neste momento que, através dessa palavra, que a palavra de purificação e de salvação se trata do Senhor mesmo, nos auxilie em nossa caminhada, porque muitas vezes nós padecemos com fome e sede da Tua presença, mesmo sabendo que é somente o Senhor que vai me alimentar, é somente o Senhor que vai me saciar. Eu sei disso, mas mesmo assim eu procuro em outros lugares e pessoas, opiniões, e esqueço da Tua presença. Senhor, que neste momento de reflexão possamos compreender a Tua palavra, para que eu saia daqui renovado. Tu que és o bom pastor. Então levantemos, olhemos para a cruz neste instante, para Jesus crucificado, e que através dessa palavra, através do seu exemplo de doação, consigamos de fato entender aquilo que Deus quer de nós. E cantemos juntos: Tu és, Senhor, o meu pastor. Tu